Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 11 de dezembro de 2024. Médium Dona Isabel morre aos 100 anos em Minas Gerais, parte 3. A médium Isabel Salomão morreu na manhã de segunda-feira, 11/11, aos 100 anos, em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Ela estava internada em um hospital da cidade desde o início do mês. Ela é fundadora do Grupo Espírita Casa do Caminho, que comunicou seu desencarne. Dona Isabel, como é conhecida, deixa 5 filhos, 13 netos e 10 bisnetos. O velório acontece no cemitério Parque da Saudade, em Juiz de Fora, e o sepultamento está marcado para as 17h30. Filha de libaneses, ela nasceu em Rochedo de Minas, também na zona da Mata. Em setembro deste ano, havia comemorado 100 anos de idade. As primeiras manifestações mediúnicas surgiram na vida dela aos 9 anos, lembra a jornalista Daniela Arbex, que escreveu a biografia de Dona Isabel. Ela chamava de coisas, porque não sabia do que se tratava, do que se chamava um espírito. Só aos 22, quando conheceu o Dr. Vicente Ramazzini, que era chefe dela, descobriu que tinha uma religião que cuidava do caso dela, disse Arbex e a Folha. Nessa época, começou a frequentar os trabalhos na casa espírita e na sequência assumiu o trabalho para nunca mais parar. Arbex, que considera a Dona Isabel como uma das principais personalidades brasileiras do século XX, disse que o maior legado da médium é a caridade. Com uma trajetória ligada à educação e ao auxílio às pessoas de baixa renda, com 14 anos ela passou a educar em casa as crianças vizinhas, em Rochedo de Minas, e foi nomeada professora pelo município ainda adolescente. Nos últimos anos, ela passou também a atender a população idosa com a distribuição mensal de mais de 6 toneladas de alimentos a 300 famílias. Ela passou a atender essas pessoas porque sabia que elas também são uma população em situação de vulnerabilidade, disse Arbex. Em 1979, a médium criou o Plantão de Socorro Espiritual, que presta atendimento gratuito 24 horas por dia. Os plantonistas foram treinados por Dona Isabel, e atendem cerca de 600 ligações por dia, segundo a instituição Casa do Caminho. Ela também fundou o Lar do Caminho, instituição que atende crianças em situação de abandono. Em 1993, o também mineiro Chico Xavier visitou pessoalmente a Casa do Caminho e destacou a dedicação da médium, a quem chamou de mãe espiritual da coletividade. Os horizontes culturais são retratados por José Herculano Pires em O Espírito e o Tempo. Situando a mediunidade em termos dos horizontes alcançados pela humanidade em cada etapa de seu desenvolvimento, Herculano Pires, valendo-se das pesquisas científicas de Bosano, Boni Murphy e outros, oferece-nos valiosas informações que são úteis de serem lembradas. Assim, no horizonte tribal imperava o mediunismo primitivo. O mediunismo, na expressão de Emmanuel, designa a mediunidade em sua expressão natural. São as relações naturais entre o clã e o totem dentro do totemismo. Falam de uma força misteriosa que impregna ou imanta objetos e coisas, podendo atuar sobre as criaturas humanas. São as forças conhecidas pelos nomes polinésicos de Mana e Orenda. Essa força primitiva corresponde ao ectoplasma de Richet, a força ou substância mediúnica das experiências metapsíquicas, cuja ação foi estudada cientificamente por Crawford, professor de mecânica da Universidade Real de Belfast, na Irlanda. No horizonte agrícola, o animismo e culto aos ancestrais. Nessas primeiras formas sedentárias de vida social, o animismo tribal desenvolve-se no nível da racionalização, principalmente através da concepção fetichista da Terra-mãe e Céu-Pai, que mais tarde dá origem à mitologia egípcia, Osíris, Deus Pai, que fecunda Ísis, deusa Terra, gerando o filho Horus.
No horizonte civilizado, o mediunismo oracular. O oráculo é às vezes a própria divindade, outras vezes a resposta dada às consultas, o santuário ou templo, o médium que atende aos consulentes, ou o local de consultas. Embora haja o médium, o oráculo, ou pitonisa, as mensagens são dadas de forma impessoal. No horizonte profético, o mediunismo bíblico. Esse horizonte caracteriza-se pelo mundo da individualização. O profeta apresenta-se como um indivíduo social, mediúnico e espiritual. Assim, dado o avanço de sua liberdade, surgem também os excessos e abusos que caracterizam o indivíduo greco-romano e o profeta hebraico. No horizonte espiritual, a mediunidade positiva. É nessa fase que se observa uma transcendência humana. A mediunidade torna-se um fato de observação e de estudo de todos os que se interessarem pelo problema. Observe que na Idade Média, o fenômeno mediúnico de possessão é sempre tomado como manifestação demoníaca ou sagrada. O homem, não tendo atingido o horizonte espiritual, não pode conceber que o espírito comunicante seja da sua mesma natureza. Kardec explica, em A Gênese, capítulo 1, porque o Espiritismo só poderia surgir em meados do século XIX, depois de longa fermentação dos princípios cristãos da Idade Média e do desenvolvimento das ciências na Renascença. Escreveu, o Espiritismo, tendo por objeto o estudo de um dos elementos constitutivos do universo, toca forçosamente na maioria das ciências. Só poderia, pois, aparecer, depois da elaboração delas. Nasceu pela força mesma das coisas, pela impossibilidade de tudo explicar-se apenas pelas leis da matéria. Esta foi a crônica do amanhecer de 11 de dezembro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.